Olá, meu nome é Ana Carolina Santos Martins, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa intitulado O Teorema de Hartmann-Grobman, que foi promovido pelo PIBIC e teve orientação do professor doutor Alexandre Alvarenga Rocha e será apresentado no simpósio de integração acadêmica da UFV 2020, que ocorrerá de modo virtual. E quais são os objetivos desse trabalho? Primeiro, me inserir dentro da área de pesquisa científica matemática. Segundo, melhorar o meu desempenho em relação ao espírito crítico e científico. No terceiro e o principal, entender o enunciado do Teorema de Hartmann-Grobman, a sua prova, precedentes e também a sua aplicação no dia a dia. E por último, com todos esses estudos, entender como é importante estudar a teoria qualitativa das EDOs. Antes de começar a definir, eu vou dar 3 tópicos de introdução. O primeiro é em relação a Henrique Poincaré. Mas por que Henrique Poincaré? Ele é conhecido como matemático precursor no estudo da teoria qualitativa das EDOs e de sistemas dinâmicos. E na época, isso muito contribuiu para a mecânica celeste. Então, a gente pode ver a importância nisso. O segundo é a motivação, o porquê estudar a teoria qualitativa. Na maioria dos casos, não é possível encontrar a solução quantitativa explícita. Então, estudar de forma qualitativa as EDOs nos permite entender melhor esses fenômenos sem que seja necessário obter a solução explícita. E o terceiro ponto é em relação à aplicação, porque ela é altamente aplicada no dia a dia para descrever fenômenos físicos, biológicos, financeiros, então é importante estudar ele. A primeira definição que a gente vai precisar para entender é do que é um campo de vetores. O que é um campo de vetores? Nada mais é que uma aplicação de um aberto no RN no RN. E a gente vai considerar essas aplicações como sendo de classe CK, com esse K maior ou igual a 1, e sobre ele a gente vai associar uma EDO, ou seja, a gente vai ter um sistema de EDOs. A segunda definição é do que é um ponto singular ou uma singularidade. Então, um ponto é dito singular, de um campo de vetores, se quando eu aplico o campo de vetores nesse ponto, ele me levar à origem ou do R2, ou do R3, ou do RN, aí depende de onde o campo de vetores, ele está morando. E aí, se o ponto ele não é singular, ele é dito regular, certo? E a gente vai precisar de um ponto específico, que é a singularidade hiperbólica. E quando ela vai ser dita a singularidade hiperbólica? Então, se eu faço a matriz jacobiana e aplico nesse ponto, se a parte real é não nula, então ele é dito ponto hiperbólico, singular hiperbólico. E que seria o mesmo que falar que todos os autovalores da matriz jacobiana associada possuem parte real não nula. A terceira definição é em relação ao fluxo. O que é o fluxo? O fluxo também é uma aplicação desse ômega, que é um subespaço que é um subconjunto do Rn mais 1. Ele vai ser essa aplicação φ de t de x e no x de t, que vai levar cada trajetória, de um tempo, cada trajetória num ponto desse aberto A, certo? Então, por que é importante entender o que é o fluxo? Porque ele vai dar para a gente uma ideia global de como as soluções, as trajetórias se comportam. E aí, a última definição é de ser topologicamente conjugado, da conjugação topológica. Então, 2 campos, eles vão ser ditos topologicamente conjugados, ou seu campo vai ser dito topologicamente conjugado, se acontece justamente essa composta para todo o T real. Então, vai existir um homeomorfismo de A1 em A2, que vai preservar essa igualdade de compostas. Então, por que é importante que 2 campos sejam topologicamente conjugados? Porque quando a gente tem isso, o que acontece é que as propriedades dinâmicas são mantidas, como orientação, existência de órbitas periódicas, e isso é importante para a gente entender a dinâmica. E aí, enfim, a gente chega no nosso teorema central. E o que ele fala? Ele é intitulado Teorema de Hartmann-Grobman, e ele vai falar o seguinte: se eu tenho um aberto do RN A e uma aplicação desse A no RN, e ele vai ser de classe C1, a gente vai considerar só de classe C1, com um ponto hiperbólico aí que eu denotei de x0, então vai existir uma vizinhança que vai conter esse aberto A, e que vai conter, logicamente, esse ponto x0, e uma vizinhança da origem do RN tal que, se eu restringo o meu
meu campo X a essa vizinhança V, ela vai ser topologicamente conjugado a parte linear restrito a essa vizinhança W, que o L aí nada mais é do que aplicar a matriz jacobiana no ponto, né? Então, o que esse resultado central fala? Que num campo de vetores em torno de singularidades hiperbólicas, ele vai ser sempre modelado pela parte linear. Ou seja, é sempre possível linearizar esses campos localmente em torno de singularidades hiperbólicas, o que é muito importante, né? Porque você tem um campo não linear e localmente você consegue linearizar ele. Então, vamos ver um exemplo, porque tudo na vida fica mais claro com um exemplo. Então, digamos que a gente tem esse sistema aí de EDO, né? Que é logicamente não linear, tem um quadrado aí, e a gente vai associar esse campo x de xão de xinho. Então, para usar o teorema, a gente tem que descobrir quem são as singularidades hiperbólicas. E como que a gente faz isso? A gente resolve o sistema não linear homogêneo, né? Vai ser igual a zero. E aí, eu achei essas singularidades hiperbólicas usando o software máxima. E eu encontrei o 00, o 06, o 40 e o 22. E uma observação que eu acabei esquecendo é que esse campo ele é C infinito. Por quê? De classe C infinita? Porque são polinômios, e polinômios eu posso, né, derivar e ainda vou continuar, né, com uma função contínua. E aí, agora é verificar se esses pontos são singularidades hiperbólicas para a gente poder aplicar o teorema. Então, a gente faz a matriz jacobiana, que é determinada pelas derivadas parciais, e aplicamos nesses pontos. Então, se a gente aplica no x0, que é o 00, a gente vai encontrar os autovalores 8 e 6, né? E aí, quando a gente olha para o 0,6, vai ser menos 6 e menos 4. No x2 vai ser menos 8 e menos 2. E no x3, menos raiz de 17 menos 3, raiz de 17 menos 3. Todos esses pontos, eles estão levando, a matriz jacobiana tem parte real não nula. Para resolver isso, basta que a gente aplique na matriz jacobiana esses pontos e obtenha o polinômio característicos, e com ele a gente consegue esses autovalores, certo? Então, a gente conseguiu provar que todas essas singularidades que a gente achou associado a esse campo de vetores são singularidades hiperbólicas. Então, pelo teorema, ele vai ser topologicamente conjugado, né, a menos de um homeomorfismo, ao campo linear. Então, olhando para a classificação do sistema linear, no ponto x0, as soluções elas vão estar saindo na origem. Então, ela vai ter o comportamento de uma fonte. No x1, ela vai estar entrando. Então, é como se a singularidade ela fosse um poço. Então, estão todas entrando. E o mesmo vai acontecer com a x2. E na x3, as trajetórias vão repelir, né, dessa singularidade. Então, ela vai tender a ela, mas depois vai voltar. Vai ter esse comportamento que a gente fala que é de célula. E aí, o último retrato de fase, ele é um pouco mais geral. Ele engloba essas 4 singularidades para ver como que pode se tornar complexa a dinâmica, né, em campo de vetores não lineares. E por que é importante, né, estudar essa teoria no cenário que a gente se encontra? A gente sabe que a gente está vivendo por um momento de pandemia e que ficou muito comum a gente escutar termos como parâmetros epidemiológicos, curva de propagação. E aí, esses sistemas do coronavírus, eles são um sistema de EDO não linear de primeira ordem, e digamos que o pesquisador, ele tenha esses pontos, né? Se eles são singularidades hiperbólicas, então o que ele consegue fazer? Ele consegue linearizar, ele consegue fazer as projeções que a gente tem tanto acesso nos telejornais, né? E nas revistas. E aí, isso é muito importante para a gente saber como que a doença está se propagando, se está aumentando ou não o número de infectados que foram curados, né? Que é descrito pelo sistema epidemiológico suscetível, infectado, recuperado. E qual que é a conclusão desse teorema? Então, quer dizer que se a gente perturba um sistema linear, se a gente não perturba muito, em torno de singularidades hiperbólicas, essa linearidade ela vai ser mantida, certo?
Essas são minhas referências bibliográficas. Eu queria agradecer em especial ao meu professor Alexandre, ao CNPq por participar desse projeto e por ter conhecido um teorema tão bonito e que se fez tão presente nos dias atuais. Obrigado. E para quem quiser saber mais informações do meu projeto, eu vou deixar o link do meu relatório de pesquisa aqui embaixo. Então, é isso. Obrigada a todos. 20 segundos. Quanto?